Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a ginecologista doutora Janaíne Teixeira. Ela vai conversar comigo sobre pré-natal. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Janaíne sobre pré-natal. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Olá, Marinalva. Janaíne, fala pra gente primeiro, quando é que a mãe precisa começar a pensar em pré-natal? O pré-natal a gente deve começar o mais breve possível, o mais precoce possível. No primeiro sinal, sintoma de gestação, o atraso menstrual, náusea, vômito, qualquer suspeita de gestação, qualquer alteração no corpo que a mulher identifique, ela deve procurar um ginecologista obstetra para começar o pré-natal. Quanto mais precoce a gente começar, a gente vai começar identificar possíveis complicações do transcorrer dessa gestação. Então, quanto mais precoce, melhor. O ideal é que seja feito, comece no pré-concepcional, que seja feita uma avaliação antes do pré-natal, com a consulta pré-concepcional, que aí vai ser feito exames, vai começar algumas vitaminas antes da gestação. Isso seria o ideal. Então, tem cuidados que a mãe deve tomar antes de engravidar, então? Tem sim. O sonho nosso é que toda paciente procurasse o obstetra antes de engravidar, porque aí a gente tem como fazer alguns exames, começar algumas vitaminas, porque se a gente identificar alguma alteração, a gente já vai controlar essa paciente antes dela engravidar. Até em alguns casos, a gente até tem que contraindicar aquela gravidez naquele momento, para a gente conseguir acompanhar essa paciente para depois liberar ela para poder engravidar. Isso seria perfeito se a gente sempre conseguisse fazer isso antes da gravidez. Agora, Janaíne, qual que é a importância do pré-natal? Bom, no pré-natal, a gente vai conseguir diagnosticar essa gravidez, a gente vai conseguir ver se essa paciente tem alguma doença que a gente vai ter que tratar durante a gravidez, se ela tem algum fator de risco para algumas complicações. A gente vai orientar essa paciente quanto à dieta, atividade física. A gente vai conseguir repor algumas vitaminas que estão deficientes, a gente vai poder preparar essa paciente para o parto, preparar ela para a amamentação, preparar com exercícios físicos, tudo com um bom acompanhamento. Se a gente conseguir identificar alguma doença nesse pré-natal, a gente vai tratar evitando de ter complicações, tratamento mais precoce possível. Então, por isso, tão importante o pré-natal. A gente consegue ver a diferença do trabalho de parto, quando a paciente foi bem orientada durante o pré-natal, para quando não foi bem orientada. Então, o pré-natal é muito importante. Janaíne, você falou uma questão aí de atividade física para a grávida. Às vezes a gente vê, gestante em academia, ou então praticando caminhada, e tem sempre curiosidade, A grávida pode ou não pode fazer atividade física? Quando que é indicado para ela? Ela pode e deve. Existem alguns exercícios que são até preparatórios, que fortalecem a musculatura até para o parto. Então, existem alguns casos, quando a paciente tem risco de trabalho de parto pré-termo, em algumas coisas vão ser contraindicações. Mas, no geral, o exercício físico vai ajudar muito essa paciente. Agora, Janaíne, quais os cuidados e os exames que a mãe precisa fazer para ela ter uma gravidez saudável? Bom, a gente durante o pré-natal, a gente faz várias vezes algumas sequências de exames, para a gente tentar diagnosticar alguma doença, anemia, toxoplasmose, hepatite, HIV, sífilis, que a gente está no surto de sífilis, então a gente faz o exame de sífilis várias vezes durante o pré-natal, diabetes gestacional, todos esses são os exames que a gente faz. O exame de urina, que a gente sabe que a infecção de urina aumenta a chance de um parto prematuro. E a gente também vai orientar essa paciente quanto aos hábitos saudáveis.
Igual a alimentação. A alimentação tem que ser saudável, tem que ser bem regrada, com os horários regulares. A paciente não pode ficar muito tempo em jejum. Quando a gente vê que essa paciente está com essa dificuldade de uma alimentação adequada, a gente tem que orientá-la a procurar um nutricionista para fazer uma avaliação, né? A gente orienta também com relação ao álcool. O álcool causa síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome muito grave. O cigarro pode causar crescimento do bebê restrito. A gente chama de crescimento intrauterino restrito, né? Igual o uso de droga. A gente tem que orientar a paciente. O uso, por exemplo, de cocaína aumenta a chance de descolamento prematuro de placenta. Então, todas essas coisas a gente tem que orientar para a paciente tentar parar. A gente dá o suporte, às vezes com o psicólogo junto, para a gente tentar reduzir os riscos, tirando esses fatores que podem causar complicações. Então, aí a gente vai orientar uma dieta saudável, exercício físico com acompanhamento. É importante que esse exercício não seja como era antes. É preciso um acompanhamento que a gestante é diferente de uma paciente normal. Então, ela precisa de um exercício sempre bem acompanhado. Agora, Janaína, é importante que os pais saibam o tipo sanguíneo e por quê? Na primeira consulta, a gente pede o exame da mãe, né, do tipo sanguíneo da mãe. Quando a mãe é RH positivo, aí a gente não fica mais preocupado, a gente já para o nosso acompanhamento com relação ao tipo sanguíneo. Já quando a mãe é negativa, a gente faz um acompanhamento, depois de 24 semanas, que seriam 6 meses aproximadamente, de um teste que chama Cumbis indireto. Esse teste vai ver dosar anticorpo. Quando esse exame fica positivo, quer dizer que está tendo uma troca de hemácia da mãe com o feto. E aí pode causar hemólise, que é a quebra dessas hemácias do feto. Então, a gente tem que fazer esse rastreio por causa disso. Que qualquer hora que a gente identifica essa hemólise, a gente tem que fazer alguns cuidados para avaliar o bebê. Então, por isso que tem essa importância do sangue. Já quando a mãe é positiva, a gente fica mais tranquilo, não precisa mais ter preocupação com relação a isso. Agora, Janaína, qual que é a periodicidade das consultas? De quanto em quanto tempo que ela precisa ir ao médico? Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que sejam feitas 6 consultas, pelo menos. E essas consultas, elas são feitas mensalmente, todo mês é feitas as consultas, até 36 semanas. Depois de 36 semanas, essas consultas são feitas de 2 em 2 semanas. Agora, nas pacientes que a gente chama de pré-natal de alto risco, por exemplo, paciente menos de 15 anos ou mais de 35, paciente hipertensa, paciente com diabetes gestacional, aí esse intervalo dessas consultas vai ser menor, de acordo com a necessidade, de acordo com a gravidade do caso, aí o intervalo é menor das consultas. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a ginecologista, a doutora Janaína Teixeira, sobre pré-natal. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Ultrassom pode causar algum problema para o bebê? Pode causar algum problema? Quantos ultrassons você indicaria, o que normalmente pode se fazer durante a gravidez? O ultrassom não causa nenhum problema, malformação. Isso aí, o que pode causar malformação são raios de raio-x. O ultrassom não tem nada falando disso, né? Não tem risco. O ultrassom a gente faz assim que a paciente tem o diagnóstico da gravidez. Para que a gente faz esse ultrassom inicial? Para a gente ver se tem uma implantação realmente dentro do útero, do saco gestacional, né? Porque existe o risco de uma gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero, né? Existe o risco de outra doença que chama doença trofoblástica gestacional. Então, daí a importância desse primeiro ultrassom. Então, nesse primeiro ultrassom, a gente vai ver se
Se o saquinho gestacional está bem implantado dentro do endométrio, né, direitinho, a gente consegue ver idade gestacional. O melhor ultrassom para ver a idade gestacional é de 8 a 12 semanas. Então, esse ultrassom precoce vai ajudar a gente no cálculo da idade gestacional. Depois, a gente tem um outro ultrassom obstétrico que vê a translucência no cálculo. Ele é feito de 11 a 14 semanas. Ele é feito para a gente avaliar o risco de síndrome genética, por exemplo, síndrome de Down, essas síndromes. Então, por isso a importância desse ultrassom. O outro ultrassom que a gente fala que é muito importante também é o morfológico. O que ele vai fazer? Ele vai avaliar a formação fetal. Vai avaliar o bebê, vai fazer algumas medidas para a gente ver se tem alguma malformação. Então, ele é feito de 20 a 24 semanas, que é o 5º mês de gestação. Depois, no 3º trimestre, que já é na fase final, a gente faz um outro ultrassom para ver a vitalidade fetal, para ver se esse bebê está bem, ver a quantidade de líquido, ver a movimentação fetal, né, ver a posição, a situação que o bebê está, né, para já ir finalizando o pré-natal. Agora, Janaína, quais as vacinas, né, que a mulher, que a mãe que quer engravidar precisa tomar? Durante o pré-natal, a gente faz a vacina antitetânica, né? Se a paciente já foi vacinada na infância, dependendo do espaço de tempo, a gente faz o reforço. Se a paciente não foi vacinada, é feita a vacinação, que são 3 doses. A outra vacina importante é a da gripe, né? Que está tendo a campanha agora. As pacientes têm que tomar a vacina da gripe. Tem a outra vacina, que é a hepatite B. Se a paciente já recebeu as 3 doses, a gente faz um exame para ver se ela está imune. Se ela estiver imune, a gente fica tranquila. Se não, tem que revacinar, tomar as 3 doses de novo. Se ela não fez as 3 doses, tem que completar o esquema de vacinação. A gente faz em região de epidemia, é feita a febre amarela. Inclusive, agora teve a campanha de vacina. E a gente está vendo várias pacientes procurando fazer o pré-natal com medo que essa vacina cause malformação. Isso aí não tem risco de malformação. Né? A vacina, quem tomou a vacina da febre amarela, o risco de malformação fetal por causa disso está descartado. E em região que tem epidemia, vários casos, é feita essa vacinação. Então, quem vai viajar para alguma área de surto, tem que tomar a vacina da febre amarela. Outra vacina é a da coqueluche, que é a DTPA. Ela é feita também em todas as gestações. Agora, doutora, a mãe pode escolher o tipo de parto? O que acontece? Todos os 2 tipos de parto, tanto o parto vaginal quanto a cesariana, eles têm vantagens e desvantagens. Essa escolha, ela tem que ser feita junto com quem está fazendo o pré-natal, junto com o obstetra. Por quê? Não basta a paciente querer, tem que ter condições para isso. Então, tem que ter tido um pré-natal sem intercorrências, a paciente tem que estar indo muito bem com o pré-natal. Né? Não adianta a paciente estar com descolamento de placenta, querer parto normal. Então, por isso que tem que ser orientada e tem que ser uma decisão junto do obstetra e da paciente. Se estiver tudo correndo bem, se for um pré-natal tranquilo, né? Se o bebê estiver numa posição boa, estiver tudo tranquilo, a gente faz o exame que é a pelvimetria, que é um exame físico para ver como é que é a pelve da paciente, como é que é a bacia da paciente. Se estiver tudo tranquilo, tem tudo para ter um parto normal. Que a recuperação é bem mais rápida, né? Já a cesariana tem algumas indicações específicas, que aí não tem como fazer parto normal. Então, por isso tem que discutir o caso com o obstetra e chegar a uma decisão em conjunto. Agora, Janaína, quais os riscos de uma gravidez? Olha, a gravidez durante todo o transcorrer existem alguns riscos. No início, a gente tem um risco de abortamento, né? Que é a fase inicial. Já depois a gente tem os riscos de parto prematuro, tem o risco de infecção, porque gestação aumenta a chance de infecção urinária, por exemplo. Geralmente são infecções mais complicadas. Tem os riscos no final de descolamento de placenta, do aumento da pressão, do diabetes gestacional, né? Tudo isso são riscos da gravidez, próprios da gravidez. Mas quando a gente faz um pré-natal direitinho, faz os exames no 1º, no 2º, no 3º trimestre, quando os ultrassons são todos feitos já direitinho, nos períodos certinhos,
a gente consegue identificar a maioria das complicações. Tem algumas que mesmo a gente fazendo tudo certo, pode acontecer de complicar. Mas quando esse acompanhamento é feito certinho, a chance dessas complicações ter um resultado ruim é muito menor. Por isso a importância de um pré-natal bem feito. Agora, Janaína, o que uma grávida não pode fazer? Olha, não pode fumar por causa dos riscos, né? Risco de malformação, risco do crescimento restrito. Não pode beber álcool, nada, não tem nada, dose nenhuma de álcool liberada, por causa do risco de síndrome alcoólico fetal. Uso de droga, porque a gente sabe dos riscos, né? Risco de descolamento de placenta, não pode, não deve usar. Né? Ela não deve fazer atividades sem acompanhamento, atividade física sem acompanhamento, não deve fazer dieta restritiva, deixar de se alimentar de acordo com o que deve para poder manter magra, porque tem paciente que às vezes a gente orienta a alimentação, não quer para não ganhar peso. Sendo que a gente sabe que de 10 a 12 quilos dentro da gestação para uma paciente com IMC, que é o índice de massa corpórea normal, é um peso bom. Ela não pode deixar de fazer a suplementação de vitaminas, tem que usar o ácido fólico, o ideal é que seja usar 3 meses antes da gravidez, até o final. Tem que usar o ferro, reposição de ferro, iodo, que a gente tem uma alimentação deficiente em iodo, tem que repor. As vitaminas que estão deficientes tem que repor. Não pode deixar de repor essas vitaminas, de fazer os exames. Tem alguns exames que a gente tem um período próprio para esses exames. Se eu atraso a minha consulta de pré-natal, eu perco o exame. Tem alguns exames, igual o de rastreio de diabetes, ele é de 24 a 28 semanas. Se eu atrasar a minha consulta, eu vou perder o exame. Então, tem que fazer a consulta no intervalo certinho, de acordo com o que o médico orientou. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutora, no nosso programa. Eu que agradeço. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!